Olá, todo mundo. Pessoal, vejam como esse cara aplica massa autonivelante. Eu achei intrigante o procedimento que ele pratica na execução da aplicação da massa autonivelante. Observem, veja que ele faz toda a preparação da base, aí ele aplicou o promotor de aderência. Notem que tem um ambiente ali que a cobertura é totalmente de vidro, então é um momento delicado, tá? Por conta da temperatura, dependendo da temperatura que tiver naquele momento, você deve fazer algum procedimento ali naquela cobertura de vidro, você deve forrar com papelão, alguma coisa para poder amenizar o impacto do sol naquele momento inicial, enquanto você está aplicando o autonivelante, que é o processo dela se acomodar no chão. Se tiver com a temperatura muito elevada, pode causar problema. Mas como a gente consegue ver ali, naquela situação ali, ó, não tem raios solares batendo lá dentro, então certamente a temperatura estava agradável. Então vou narrar para vocês aqui o que esse cara está fazendo. Vejam, como eu disse, eu fiz essa observação aí na questão dessa cobertura de vidro. Se tiver muito sol, aqui é um alerta meu. Se tiver muito sol e você for aplicar massa autonivelante em uma área que está batendo muitos raios solares, você deve proteger aquela área enquanto está aplicando, pelo menos. Depois de que o produto se acomodar no chão que secar, não tem problema, né? É claro que não pode estar exposto a sol e chuva, né? Aí tem uma cobertura. Então, o que eu estou dizendo é que se tiver batendo raios solares enquanto você está aplicando o produto, ela vai desplacar, vai dar problema, vai rachar toda a sua massa. Portanto, vejam que pouco tempo após de aplicada a massa autonivelante, ele já está caminhando por cima. Ele já está caminhando por cima do autonivelante. Pelo que eu vi ali, é um autonivelante de altíssimo nível que seca muito rápido, né? Pelo tamanho do ambiente aí, pelo que a gente percebe, tem mais de 100 metros. Normalmente você, com outro profissional, em dois profissionais bons aí com ferramenta boa, você aplica uma área dessa aí em uma média de umas 4 horas de serviço. Então ele deve ter aplicado aí no primeiro horário da manhã e antes do meio-dia já estava caminhando por cima, porque ela seca muito rápido, né? A secagem, a cura é diferente. Enfim, vejam só, tem umas caixinhas aí no chão. Ele fez uma barreira de vedação aí para a massa autonivelante não naufragar nas caixinhas ali, nas caixinhas das tomadas. Ele colocou ali um paredãozinho de EVA para poder a massa não invadir. Então vejam que pela cor do Prime, certamente ele passou um aspirador, fez toda uma limpeza adequada na base. Vejam, pela cor do Prime, o Prime está branquinho, da cor que saiu do balde. Quando a pessoa não faz uma limpeza adequada, não faz uma aspiração, quando você joga o Prime no chão, fica cor de barro, porque o chão está todo sujo, né, todo contaminado, cheio de poeira. Você jogou o Prime, ele modifica de cor na hora. No caso aí vocês viram que o Prime está novinho como saiu do balde. Então, após a aplicação, né, começou o procedimento correto, aspirou, o cara fez corretamente, aspirou, aplicou o primer, e aí vocês estão vendo um jogo de imagens aqui, a massa autonivelante ainda úmida, a massa autonivelante já em processo de secagem, aqui ela está em processo de secagem, vejo a cor dela, ela não está totalmente 100% cinza, aquele cinza claro ainda, ela não atingiu nem a secagem total ainda, mas já permite caminhar por cima, ela já atingiu a dureza necessária que você pode caminhar por cima, então veja que ela tá cinza bem escura ainda, a julgar pelas imagens foi aplicada aí uma média de uns 4 milímetros, você percebe, né, como a massa está bem acomodada, olha só, uma camada generosa, parece que o material é um material extraordinário, de alto nível. Você percebe como o material está confortável, tá aconchegado. Olha só, não percebe ruga, nada, extremamente lisinho. O material me parece de fato diferenciado. Veja só, é muito bacana. Até então não tenho nada a dizer, tá indo tudo conforme os padrões exigidos, né? Conforme o esperado. Muito bem aplicado até então. Não tenho nada a questionar. Teve-se o cuidado aí de proteger os caixilhozinhos, as caixinhas aí para não infiltrar material nos canduítes, não entupir o canduíte. Tá aí mais um ponto positivo para o profissional, esse cuidado. Tem muita gente que não se atenta a isso. Isso é uma fita de EVA que existe própria para isso. Os fabricantes de produtos que fornecem para esse mercado oferecem essa fita, né, está disponível. É uma fita própria para esse tipo de coisa, para você fazer emenda, para poder fazer paredões em situações específicas, igualmente aí, fazer um paredão para massa
né? É uma fita muito boa que, né, você tem que, claro, aplicar o Prime, fazer tudo direitinho, senão ela não vai pegar. Como é que você vai colocar uma fita dessa em cima da poeira? Se você não aplica um Prime e vai colar uma fita dessa em cima de um chão cheio de poeira, como é que funciona? Então, você tem que aspirar, aplicar o Prime, aí depois você protege os cachilhos, porque se você não proteger, vai encher de alto nivelante na tubulação aí dos conduíte, e isso cria-se um problema, você não querer imaginar. Muito bem, mais um ponto positivo aí, vocês estão vendo aí, né, como eu disse, o cara faz o procedimento correto, Prime, o chão foi limpado devidamente, o autonivelante aplicado com as ferramentas apropriadas, você vê também aí pelo canto, lá o cara tem um carrinho para poder transportar os balde e tal, né, para transportar esses baldão pesado aí, ó, cada balde desse aí transporta aí uns 40 kg no final da conta, né, que aquele saco de autonivelante ali tem uns 25 kg, quando adiciona água, tem uma média de uns 30 e pouco quilos, pelo menos deve ter, né? Mas depois de você carregar o 10º balde desse no dia aí, cada um dele passa essa impressão que tem 100 quilos. Então você tá vendo aí, tem o rolo fura-bolhas, tem o rodo dentado, todos os equipamentos de acordo, e o material aplicado por etapa aí, tudo corretamente, observem. Sem, sem aquela emenda grossa, né? Sem aquele serviço grosso. Você percebe que as emendas tá tudo certinha, tudo conectada, não tem uma sobrepondo a outra, né? Não tem degrau. É um material que se funde, né? Se você aplica ele no tempo correto, na velocidade correta, esse material vai se fundindo. De um balde para o outro ele se conecta. Se você perder um certo tempo aí, deixar em aberto aí 15, 20 minutos de um balde para o outro, o material vai ficar encavalado em cima um do outro, né? Então é um trabalho que assim que você começar não pode parar. Começou, não pode parar, não dá emenda. Você tem que ir até o final. Se for necessário fazer alguma emenda, você vai ter que fazer isso de maneira premeditada. Antes de iniciar o trabalho, você vai ter que fazer essa emenda, deixar já a fita delimitadora marcando o local que vai ter a emenda. Então tem que ser pensado previamente. Não durante a aplicação, de repente faltou material e aí agora como é que faz? Não vai dar emenda. Tem um trabalho que vai precisar fazer emenda, você compra a fita delimitadora, aquela fita aqui, essa daqui, que está sendo usada nas caixinhas. Você faz essa emenda antes, você aplica o Prime, né, de maneira que você consiga passar a fita por cima do Prime. Se você for tentar pôr essa fita direto no chão, no contrapiso, não vai pegar, porque vai ter poeira. Como é que pega, né? Uma fita de dupla face não vai pegar esse fim de poeira. Né? Uma fita dupla face que você vai arrancar uma fitinha dela e vai colar ela, uma fita autocolante. Então, essa é uma dica importante, inclusive, que o cara aqui está utilizando essa técnica. Portanto, pessoal, acabei de demonstrar para vocês aqui o trabalho, né? Acabei de comentar aqui sobre o trabalho desse cara aqui, muito bacana. Muito bacana, tá de parabéns, tudo de acordo. Com certeza é um trabalho aí que jamais vai dar problema, né, pessoa? O cliente jamais vai conhecer o que é problema de nenhuma maneira. Na questão da planicidade, do nivelamento, o chão está aparentemente muito bem nivelado, né? Até pela a estética do material, a qualidade visual do material, você percebe que é um material de altíssimo nível. Então, vocês viram ali em algum momento do vídeo aqui que aparece o cara fazendo um teste ali com um taco de madeira numa pedra, né? Com certeza essa massa aí foi utilizada para poder instalar um taco de madeira. É importante você usar um material autonivelante, seja para que piso for, seja para porcelanato, taco de madeira, piso vinil, que é obrigatório. Imagine, você vai instalar um taco de madeira numa base toda irregular. O taco é um material de pequenas medidas, 40 por 40, por exemplo, 10 por 40, medidas pequenas. Se você instala um material desse em cima de um contrapiso todo irregular, quando você olhar para o piso depois de instalado, o material depois de lixado, depois de envernizado, você vai ver o chão todo tremido. E isso não é porque o raspador errou no lixamento da madeira depois, não, isso aí está na base. O taco, o piso vinílico, o porcelanato, ele vai meio que acompanhar só a base original, o contrapiso original. Portanto, esse procedimento de autonivelante, quando bem feito, né, é extremamente importante. Ele vai fazer você economizar material de instalação depois, de colagem, né? Por exemplo, cola PU, no caso do piso de madeira, você vai economizar cola, vai economizar argamassa se for um porcelanato, se for instalar, e sem contar no resultado final. A qualidade é absurda. Não existe pedreiro, não existe material no mundo que atinja um terço da perfeição que o autonivelante atinge. É um material que trabalha praticamente sozinho. Ele só precisa de um operador para poder espalhar ele devidamente com os equipamentos corretos. Só precisa de um operador para isso.
A massa já se chama autonivelante. Ela basicamente ela trabalha sozinha, ela se nivela sozinha. O profissional não precisa fazer nada, somente espalhá-la. Ele precisa somente espalhá-la pela obra. Você precisa espalhar com as ferramentas de precisão, né? A participação do ser humano nesse procedimento é o que? É misturar a massa corretamente, é aplicar o primer, é fazer a limpeza do chão e distribuir a massa pelo chão com os equipamentos de medição, os equipamentos de precisão que vai distribuí-la de maneira uniforme, equalizada. Portanto, essa é a simples participação do ser humano, é somente fazer esse passo a passo. O restante quem faz é a massa. Observem, a massa é basicamente como se fosse você jogar um barril de petróleo no chão. Como é que fica? Ele vai ocupar o que? As partes mais baixas, né? E as partes onde está acima do nível, ele vai apenas pintar o chão, vai apenas passar uma leve película no chão por cima dela, vai apenas ficar meio que pintado. Então a massa autonivelante segue o mesmo fundamento. Ela vai ocupar as depressões, as partes mais baixas. Então ela vai nivelar de fato as depressões, vai deixar o contrapiso equalizado, planinho, o que vai garantir um resultado de serviço lá no final, lá na ponta, né? Seja lá que piso você for instalar, vai garantir um resultado ímpar. Né? No caso do piso vinílico é obrigatório, por exemplo. Piso laminado eu recomendo também que você utilize um autonivelante para garantir mais segurança, né? Mais conforto em todo sentido. Enfim, tá de parabéns aí o cara, né? Belo trabalho, muito bem feito. Parabéns à equipe, muito bem feito mesmo. O cara trabalha dentro dos padrões mesmo. Ó, Prime à vontade, né? O chão limpinho. Pode ver que o Prime tá na cor que saiu do balde. Então, o cara, a equipe aí é diferenciado, tá de parabéns. Fique com Deus. Aparecendo mais alguma coisa interessante aqui que vale a pena a gente comentar, estaremos aqui comentando, estaremos aqui fazendo uma análise na expectativa de poder ajudá-los, ajudar você, o consumidor final, a entender como que deve ser feito o procedimento, entender a importância do procedimento e tão importante quanto a importância do procedimento de se fazer, entender como deve ser feito, porque a gente está tratando de uma massa autonivelante que é um contrapiso artificial. É um material de polímeros especiais, um material totalmente outro, que não é um contrapiso convencional. Portanto, precisa ser bem feito o procedimento, seguir o passo a passo direitinho para garantir que vai ancorar no chão, que não vai desplacar, que vai nivelar de fato. Portanto, sempre que for interessante, nós estaremos aqui fazendo um comentário em cima de alguns trabalhos feitos, trazendo aqui algumas observações, algumas análises, ajudando você, meu amigo profissional, a melhorar como profissional e o consumidor final a fazer a sua escolha correta na hora, saber o que cobrar do seu profissional, saber como orientá-lo. Abraço!